Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta, nosso encontro já de número 11. E vamos que vamos, hein? Tema importantíssimo novamente. Maurício, tudo é importante, não é? É verdade. Esse em particular, que é um tema que eu gosto demais, a gente vai trabalhar hoje, que é provas. E eu gosto demais por quê? Porque eu trabalhei provas tanto na minha dissertação de mestrado, quanto na minha tese de doutoramento, e agora estou tendo a felicidade, a honra de poder trabalhar no estágio de pesquisa pós-doutoral. Provas sempre foi minha paixão, meu amor, e vamos lá então, né? Mas antes, aquela nossa revisãozinha básica do encontro passado. Meus amigos, nós já ingressamos, não é? No processo de conhecimento e cumprimento de sentença, e dentro desse estudo, nós falamos um pouquinho sobre formação, sobre suspensão e extinção do processo. Principalmente, né, focamos no artigo 312, focamos no 313 com as causas de suspensão do processo. Muito importante que a gente faça uma leitura do 313, né, ele teve alterações com acréscimo de 2 incisozinhos relacionados a uma eventual gravidez da advogada, né, um eventual parto da advogada, em se tratando do advogado, ele se tornando pai também, enfim, são hipóteses de suspensão do processo, se forem os únicos patronos da causa, não é? Falamos da questão da extinção e logo em seguida nós falamos dos estágios, das fases do procedimento comum, é verdade. Me recordo de ter conversado com vocês a respeito da fase postulatória, organizatória, instrutória e decisória e falamos principalmente da fase postulatória e da organizatória. Por quê? Porque nós fizemos uma distinção quando tratamos da fase postulatória, fizemos uma distinção entre petição inicial e respostas do réu, e eu chamei a atenção de vocês em relação à petição inicial, principalmente para os requisitos do artigo 319, principalmente seu inciso 2º e os 3 parágrafozinhos que o acompanham, relacionados especificamente a esse inciso 2º, né? É o princípio da primazia do julgamento de mérito, no sentido de que, olha, mesmo que todos os requisitos da inicial, principalmente aqueles do inciso 2º, não estejam presentes, não é o caso de indeferir a petição inicial, não é o caso de considerá-la inepta, e incluindo até mesmo o princípio da cooperação, porque o próprio autor pode requerer ao magistrado diligências para obtenção desses dados que fazem parte dos requisitos da inicial, principalmente do inciso 2º do artigo 319. Falamos um pouquinho de indeferimento da inicial, falamos das hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido, artigo 332, tema que vem sendo muito cobrado em provas objetivas, é aquela possibilidade que o magistrado tem de já enfrentar o mérito do pleito inicial, assim que ele olha, né, para o pleito inicial, e esse pleito contrarie, por exemplo, entendimentos firmados em súmulas do Supremo, do STJ, em julgamento de recursos repetitivos, em tese, contrarie tese fixada em IRDR ou em AC, contrarie súmula de Tribunal de Justiça sobre Direito Local, seja hipótese de prescrição, seja hipótese de decadência. Lembram, amigos? É hipótese de julgamento, né? É situação de julgamento de improcedência liminar do pedido. Falamos de juízo de retratação, 5 diazinhos, tanto quanto do indeferimento da inicial, quando do indeferimento da inicial, como também quando do julgamento de improcedência liminar do pedido. Em seguida falamos das respostas do réu, e eu disse a vocês, olhem amigos, tudo concentrado praticamente na contestação, não é? Não temos mais a exceção, é tudo ali praticamente na contestação. O 337 é um exemplo clássico disso com as preliminares de mérito. Falamos também, logo em seguida, de reconvenção. E eu falei para vocês, foquem no 343, principalmente ali nas novidades relacionadas à reconvenção, né? A possibilidade de o réu reconvir em litisconsórcio, né? Contra o autor, ou mesmo ele colocar um litisconsórcio passivo na reconvenção, o autor e mais um terceiro. São as grandes novidades lá do artigo 343. Fechamos a fase postulatória e em seguida falamos praticamente tudo que tínhamos para falar a respeito da fase organizatória. Eu falei das providências preliminares, da possibilidade de julgamento conforme o estado do processo, dependendo da situação, não é? O 355, o 356.
falamos das hipóteses em que é possível ocorrer o julgamento conforme o estado do processo, ou seja, quando nós não tivermos um julgamento antecipado do mérito, né, ou julgamento antecipado parcial do mérito. Nós falamos das hipóteses relacionadas, ou seja, quando nós tivermos revelia é uma hipótese, né, de julgamento antecipado do mérito, de julgamento conforme o estado do processo. Julgamento antecipado parcial do mérito, que é uma decisão que contra ela o recurso cabível qual é mesmo? Boa! Agravo de instrumento. O legislador entendeu que se trata de uma decisão interlocutória. Por quê? Na verdade, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, porque o feito ainda prossegue. É um julgamento antecipado só de parte, não é do mérito. E depois nós falamos do nosso querido saneador, da decisão de saneamento, e focamos no artigo 357, seus respectivos parágrafos, que são extremamente importantes, lembrando que é justamente no saneador em que nós delimitamos as questões de fato, delimitamos as questões de direito, podemos, se for o caso, inverter o ônus da prova, né, distribuir o ônus da prova de maneira diversa, solucionar as questões processuais pendentes e, se for o caso, até mesmo designar uma audiência de instrução e julgamento, já pensando na próxima fase. Qual que é essa próxima fase? A fase instrutória, que é justamente o que nós começamos a falar a partir de agora, tá bom? Que é o nosso tema desse encontro de número 11. Vamos falar de provas, exato. O resumo foi rápido, espero, né, amigos, que tenha sido rápido e que a gente vá fixando cada vez mais o nosso conteúdo. Meu grande objetivo é esse, humildemente me propus a isso, imaginando que todas as vezes que nós iniciamos uma aula, fazendo uma revisão da aula anterior, a gente consiga assimilar melhor todo o conteúdo. Mas vamos lá, vamos falar de provas. Um pouquinho de teoria geral e alguns aspectos relacionados aos meios de prova, tá bom? Primeiro teoria geral, em seguida os meios de prova. Eu vou pegar aquilo que é mais relevante, né, e trazer aqui para vocês, perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vejo como importante nós destacarmos em relação à questão das provas. Maurício, você vai falar de ônus da prova, né? Vou. Você vai falar de distribuição estática, distribuição dinâmica? Claro, mas não será nosso primeiro tema. Nosso primeiro tema está relacionado à possibilidade de eu me utilizar de meios probatórios que não estejam tipificados no CPC. Já sei, Maurício. Então você está falando do princípio da atipicidade dos meios de prova, não é isso? Exatamente isso, amigos. O que é a atipicidade dos meios de prova? Basicamente é um reconhecimento do próprio legislador de que ele não conseguiu e não vai conseguir, isso é natural, nós estamos estudando uma ciência social, uma ciência humana, ele não conseguiu delimitar todos os meios de prova quando da edição do nosso CPC de 2015. Ele não consegue, é humanamente impossível. Temos os meios de prova tipificados, mas temos uma porta aberta para a utilização de outros meios de prova que, ainda que não estejam tipificados no nosso ordenamento, no nosso CPC, podem ser perfeitamente utilizados. É o artigo 369 que trata da tipicidade dos meios de prova. Vamos a ele? Vamos dar uma olhadinha. Aí está, pessoal. Olhem, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código. Então está muito claro, né? A ideia do legislador é: eu não sou onipotente, onipresente, onisciente, eu não consigo. Eu vou colocar lá, olha, que cabe prova testemunhal, prova documental, inspeção judicial, prova pericial, depoimento pessoal, ata notarial, confissão, exibição de documento ou coisa. Eu vou colocar isso no CPC, mas eu deixo a porta aberta para a utilização de outros meios de prova. Enfim, para provar a verdade, continuando a leitura do dispositivo, né? Para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido à defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Eu não concordo muito com isso, amigos, sabem? Humildemente eu digo a vocês, porque as provas não têm somente a finalidade de influir eficazmente na convicção do juiz, né? As provas servem para os autos do processo, para todos, né? O juiz não é o destinatário das provas, como a gente antigamente costumava dizer, não é? A prova é destinada aos autos do processo. Esse é o princípio da atipicidade, tá bom, amigos? Dos meios de prova. As provas são destinadas aos autos do processo. Obviamente que quando eu produzo prova, se eu sou a parte autora, é para demonstrar que o meu direito deve prevalecer.
Mas ao mesmo tempo em que eu produzo essa prova, ela também tem a finalidade de permitir que a parte adversa rebata aquele conteúdo probatório, que a parte ré rebata aquele conteúdo probatório. E mais ainda, as provas servem também para subsidiar o convencimento do magistrado. Então, dizer que o destinatário das provas é o juiz é um entendimento completamente equivocado, data máxima venia. As provas são destinadas aos autos do processo. Amigos, só um exemplo clássico de adoção do princípio da atipicidade dos meios de prova, para a gente arrematar. A ata notarial, que hoje é um meio de prova tipificado, está lá no artigo 384, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, no CPC de 73 ela não existia. Já tínhamos a atipicidade dos meios de prova, no CPC de 1973, e a ata notarial era tranquilamente aceita, mesmo não estando tipificada. Veio o CPC 2015 e falou, olha, estamos utilizando tanto a ata notarial, vamos inseri-la como um meio de prova típico. Foi isso que acabou acontecendo, tá certo? Esse é um exemplo clássico. Hoje nós temos alguns meios de prova que não estão tipificados, mas que são usados na prática, no dia a dia, não é? Por exemplo, uma certidão de um oficial de justiça, a certidão que ele faz nos autos é um meio de prova. Não está elencado como um meio de prova típico. É um meio de prova atípico, mas nós adotamos tranquilamente, tá certo? Então, a atipicidade dos meios de prova é o nosso primeiro item. Outro item importante, meus amigos, vocês já ouviram falar da expressão poderes instrutórios do juiz? Maurício, eu já. O que significa a ideia dos poderes instrutórios do juiz? Significa dizer que o juiz pode, de ofício, determinar as provas que ele entenda necessárias ao julgamento do mérito. Maurício, mas espera aí. Quem tem que provar alguma coisa, na verdade, são as partes, não é o juiz. O juiz, quando age assim, ele deixa de lado a sua imparcialidade. Não, amigos, não. Há vários textos a respeito, eu vou recomendar um só para vocês, tá bom? Uma obra, um livro, que se chama Poderes Instrutórios do Juiz. Eu não sei, humildemente eu digo, se os queridos amigos já leram ou não, mas fica aqui a minha recomendação. É do professor José Roberto dos Santos Bedac. Foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, salvo engano, é a sua tese de doutoramento. Eu não tenho certeza, não tenho convicção. É um livrinho fininho, vale muito a pena vocês lerem. E ele desmistifica, essa ideia de que os poderes instrutórios acabam sendo uma ofensa ao princípio da imparcialidade. A grande verdade é a seguinte, amigos. Às vezes, e eu já percebi isso na prática como magistrado, você se depara com os autos do processo e você vê que um determinado meio de prova, que deveria ter sido produzido ali, não o é. As partes não requerem, não se manifestam, e o juiz fala, poxa, aí eu tenho que decidir no final. Quer dizer, a batata quente está nas minhas mãos. Aquele meio de prova deveria ter sido requerido pelas partes. Já que elas não requereram, eu me utilizo do 370 e determino a produção dessa prova ex officio. Por quê? Porque eu tenho embasamento legal. Está no 370, amigos. Depois, se vocês puderem dar uma olhadinha, o juiz pode, de ofício, a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Está lá. E já tínhamos essa autorização também no CPC de 1973. Não vejo problema algum nesse sentido, da mesma forma que o dispositivo autoriza que o juiz indefira em decisão fundamentada aquelas diligências que ele entenda inúteis ou meramente protelatórias. Vocês sabem que tem bastante disso, né? Tem muita coisa que não faz sentido nenhum que nós tenhamos deferidas, e por isso o indeferimento acaba sendo o melhor caminho, desde que seja devidamente fundamentado. Isso é imprescindível que assim se proceda, tá bom? Poderes instrutórios do juiz, artigo 370. Maurício, outro ponto importante, ainda sobre teoria geral das provas. O livre convencimento motivado. Eu já vi isso cair em prova objetiva e eu queria a tua opinião. O livre convencimento motivado remanesce no CPC de 2015 porque tiraram a palavrinha livremente, e é verdade. No CPC de 73, nós tínhamos a palavrinha livremente. Era basicamente assim, o juiz apreciará livremente a prova produzida nos autos, a prova constante dos autos, independentemente de quem a tenha produzido. Tiraram o livremente. Aí falaram, bom, agora não se tiraram livremente, não existe mais o livre convencimento motivado. A doutrina
majoritária, né, veio e falou, quando da entrada em vigência do nosso CPC de 2015, 18 de março de 2016, depois de um ano de vacácio, a doutrina majoritária veio e falou assim, não, o livre convencimento motivado continua, e eu concordo plenamente. O juiz, quando a gente fala em livre, pessoal, não significa que o juiz é livre para fazer o que ele quiser. Claro que não, claro. Os romanos já diziam o seguinte, quod non est in actus, non est in mundo. O que significa isso? O que não está nos autos, não está no mundo, não é verdade? O juiz julga com base no que está nos autos. Ele é livre, claro, sem sombra de dúvidas, para formar as suas convicções, mas ele está completamente atrelado ao que está nos autos, ao conjunto probatório. É nesse sentido. As provas foram produzidas, prova documental, prova testemunhal, prova pericial, seja lá o que for. As provas estão nos autos, o juiz se baseia no conjunto probatório que está nos autos. É simples isso. Então, na minha singela e humilde opinião, o livre convencimento motivado não acabou, continua. Vejam a redação do 371, amigos, vou colocar na telinha. Aí está, olha. O juiz apreciará, tiraram o livremente, né? O livremente vinha aqui, pessoal, ó, só para vocês terem uma ideia, né? A prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, tá bom? Ou seja, isso aqui significa o princípio da comunhão das provas, e indicará nas decisões, da decisão, as razões da formação de seu convencimento. Isso é um livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado, porque ele tem que indicar as razões da formação do seu convencimento. Por quê? Porque também a Constituição Federal exige, no artigo 93, inciso 9º, porque o artigo 11 do CPC assim estabelece, quando nós falamos das normas fundamentais, porque a gente tem o 489, parágrafo 1º do CPC, uma série de razões. O juiz continua sendo, sim, livre para formar o seu convencimento e depois ele tem que motivar. Amigos, pensem no seguinte, quais são os sistemas, né, que nós tivemos dos meios de prova? Se a gente voltar bem no passado, a gente vai lembrar das ordalhas, nós vamos lembrar dos juízos divinos, né, amigos? E vocês vão se recordar, quando a gente fala de ordalhas, juízos divinos, nós lembramos daquelas situações em que o cidadão era colocado num lugar cheio de serpentes. Se uma das serpentes resolvesse, né, morder aquele cidadão e o matasse, ele era considerado culpado pelo que aconteceu, Se ele fosse jogado também num rio cheio de piranhas, e ele também ali fosse mordido pelas piranhas, seria considerado culpado porque era a vontade divina. Tudo começou dessa maneira. Depois a gente passa para um sistema que nós chamamos de sistema da prova tarifada, né, da prova legal, da prova hierárquica, né? Ou seja, nós tínhamos tarifas em relação a determinados meios de prova, uma prova testemunhal poderia valer mais que uma prova documental ou vice-versa. A gente evolui e passa para o sistema do livre convencimento, ou da livre convicção, é um terceiro estágio. E aí a gente lembra, obviamente, né, de Luís XIV, a gente lembra do l'état c'est moi, né, o Estado sou eu, decido do jeito que eu quiser, não preciso fundamentar. E em seguida a gente chega no livre convencimento motivado, que é o sistema que prevalece até hoje, não é? Então não tem como, é claro que tudo é evolução, não é involução. A gente não voltou para trás, a gente cresceu. E dentro desse crescimento chegamos no estágio mais democrático possível, na minha singela e humilde opinião, que é o livre convencimento motivado, tá certo? Mais um ponto importante, amigos, a prova emprestada. Essa é verdade, Maurício. A prova emprestada a gente não tinha no nosso CPC, mas sempre se admitiu, não é verdade? O juiz poderá, é uma faculdade dele, admitir a utilização de prova produzida em outro processo. Eu posso, por exemplo, numa demanda civil, como juiz, admitir uma prova que fora produzida numa reclamação trabalhista. Eu posso admitir uma prova emprestada dos autos de uma ação penal, também não tem problema algum, né? A prova emprestada sempre foi admitida tranquilamente. A gente tinha uma discussão que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, chegou ao STJ no sentido de que, será que nós temos que admitir prova emprestada que envolva somente as partes? Somente as mesmas partes? Então, por exemplo, se eu quiser utilizar uma prova emprestada, uma prova documental, dos autos de uma reclamação trabalhista, só posso utilizar numa demanda civil?
aquela prova documental que foi produzida lá, se as partes na demanda civil forem as mesmas da demanda trabalhista. Era um entendimento que nós tínhamos e que não fazia muito sentido, não é? Eu sempre pensei assim, prova emprestada, o mais importante é o quê? É o contraditório. Você tem uma prova produzida documentalmente numa ação penal. Teve contraditório ali, ninguém foi prejudicado por isso, ótimo. Pega essa prova emprestada, se ela é útil para uma demanda civil, e a utilize, né, fazendo evidentemente a transposição dessa prova documentalmente para essa demanda civil, mesmo que não tenha as mesmas partes. E permita o contraditório aqui no cível também. Contraditório lá, onde a prova fora produzida originariamente, contraditório cá, onde a prova tem que ser utilizada como prova emprestada. E o CPC de 2015, perdão, o CPC de 2015, que é o primeiro, né, a abraçar a ideia da prova emprestada, assim mencionou. O artigo 372, ele diz assim, que o juiz pode utilizar, pode admitir a utilização de prova produzida em outro processo, ele vai atribuir o valor que ele considerar adequado, evidentemente, por conta do livre convencimento motivado, sempre observando o contraditório. O elemento imprescindível é o contraditório, isso está no 372. E a questão das partes, Maurício? A questão das partes foi resolvida pelo STJ. Eu trago um julgado aqui, o julgado é grande, eu trago 2 itens da ementa, o de número 9 e o de número 10, tá? Amigos, que é um julgado da Corte Especial, não é julgado de turma, não, é Corte Especial do STJ, e eu gostaria de dividir com vocês, vocês vão perceber que o entendimento consolidado do STJ desde então é de que a prova produzida em outro processo pode ser admitida, mesmo que não se tratem das mesmas partes, tá bom? O que importa é o contraditório, vejam só. Aí está, pessoal. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que, isso aqui é o mais importante, desde que se mantenha rígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas. Não podem, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para tanto. Perceberam? O que tem que valer é o contraditório, não podendo haver restrição a processos em que figurem partes idênticas. E aí o item 10, dizendo que independentemente, quer dizer, consolidando o que estava no item 9 da ementa, independentemente de haver identidade de partes, o contraditório, ele sim, é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada. De maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. É o RESP 617.428 de São Paulo, a relatoria da ministra Nancy Andrighi, é Corte Especial e o julgado é de 2014. Tá certo, pessoal? Acho que não temos mais nenhuma discussão a respeito.